Olá, que a graça e a paz abundante do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Como é bom saber que você está aí. Uma alegria ter essa paz maravilhosa de Cristo no nosso coração. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se quiser procurar no YouTube, é só digitar o meu nome lá, tá bem? Essa semana eu fiquei muito feliz que uma pessoa assistiu o nosso vídeo e ficou muito feliz. Ficou feliz dizendo que gostou tanto da forma que a gente transmite, que a gente não tem aqui desejo de religião, religiosidade, de ofensa a ideologias, nada disso. Nós pregamos simplesmente uma palavra que vem de Deus, através de Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, que desceu aqui nessa terra, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que há de voltar e que enviou o Espírito Santo dele para morar em nós. E hoje eu meditava na palavra de Deus sobre a tempestade de Lucas capítulo 8. É tão bacana que a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com seus discípulos e ia atravessar e ele adormeceu. E de repente uma tempestade terrível começa a assolar o barco a ponto de derrubar, que eles afogassem. E os discípulos então correram: mestre, acorde-nos, pois perecemos. E a tempestade terrível, vento, chuva. Jesus então levanta, vai lá, dá ordem para o vento, dá ordem para o mar, e tudo se acalma. E a Bíblia fala que tudo se fez bonança. Então os discípulos ficam tão apavorados que eles começam a perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho tão interessante que eu queria falar um pouquinho sobre hoje, sobre os 3 momentos da tempestade. Você e eu enfrentamos tempestade direto na nossa vida. É a tempestade no casamento, a tempestade com filhos, com problemas na família, tempestade financeira, tempestade com vírus, agora com esse coronavírus nos atormentando. Nós enfrentamos tempestade o tempo todo. Às vezes uma tempestade vem e advindo dela vem outra, ou vem outro, e vem outra, e vem outra. E nós começamos a enfrentar tantas tempestades na nossa vida. Mas é muito curioso que a tempestade tem 3 momentos ou 3 eventos. E o primeiro evento ou momento da tempestade é a crise. A crise é quando os discípulos veem que Jesus está dormindo e que o vento, o mar, a tempestade começa a assolar. Parece que vai destruir tudo. Parece que vai acabar tudo, vai derrubar. E que se você for pesquisar, os discípulos eram homens que estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com a voragem do mar. Mas a crise vem e assola você e eu, em qualquer área. Você pode estar preparado, você pode se preparar em alguma área que ela vem e te ataca. Eu me preparo muito na área da psicologia, estudo, leio muito, mas de vez em quando vem problemas que estão só na minha mente. E às vezes eles me consomem. Às vezes vem um pensamento, logo vem outro, e eu começo a pensar que eu estou vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Eu estou pensando em alguma coisa, de repente passo para outra, e de repente outra, e vem aquela tempestade de pensamentos na minha mente. E eu então enfrento o primeiro evento da tempestade, a crise. E o pior momento da vida do homem é quando ele pensa que ele está satisfeito com tudo que ele fez, por ele, pela sua força, pelo seu trabalho. Nós dependemos sempre de Deus. Nós dependemos, sabe por quê? Porque há um Deus que criou todas as coisas. Há um Deus que controla, que governa tudo. E nós precisamos dele. Às vezes nós pensamos: eu vou trabalhar muito, eu vou construir muito, eu vou arrumar muito dinheiro, eu vou comprar uma casa de 3 andares, eu vou comprar um prédio. Nada disso vai resolver se a nossa mente aqui não estiver tranquila, não estiver fugindo da ansiedade que a vida impõe a nós. Você já ouviu falar em Marilyn Monroe? Essa mulher tinha tudo. Em 1962, com 36 anos de idade, ela suicidou-se. Você já pensou o que é isso? Nós temos o Elvis Presley, em 1977, morreu de overdose. Tivemos o grande, que é Alexandre. Era chamado Alexandre, o Grande, 32 anos de idade. Alexandre nunca perdeu uma guerra. Conquistou tudo que ele galgou, ele alcançou. Mas a crise, ela vem na minha vida e vem na sua, meu querido. Quando o barco vai afundar, está tudo terrível, eles olham: Jesus está dormindo. Mas por que Jesus dormiu? Será? Eu posso perguntar para você, perguntar para mim. Por que Jesus dormiu? Será que Jesus estava somente cansado?
Será que ele quis mostrar para nós que ele era um homem 100% homem, 100% Deus? Será que Jesus quis testar os seus discípulos? A gente não vai achar uma explicação para isso, porque a palavra lá não conta. Mas o certo é que ele dormiu. A crise, quando ela vem, parece que o seu recurso está dormindo. Às vezes o meu recurso é o meu patrão, ele está dormindo. Eu não posso telefonar para ele, seu telefone está desligado. Às vezes o meu recurso é um líder espiritual que eu tenho, aí eu ligo, a esposa diz, não, ele está viajando, ele está lá na Europa. A crise é assim, quando você está em crise, tudo que você procura parece que está ausente, está fugindo, não vai resolver a sua situação. Então, guarde no seu coração que toda tempestade tem 3 eventos. O primeiro evento é a crise. Uma mulher, às vezes ela passa uma luta no seu casamento, passa uma prova tão terrível e ela começa, conta para uma amiga, conta para um amigo, conta para um companheiro de trabalho, conta para um colega na faculdade e ela começa a buscar recursos aqui e ali. Ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar recursos aqui e ali, não. Ela tem que entender que ela está enfrentando uma crise e crise só se resolve enfrentando. Como que eu enfrento uma crise? Eu descubro qual é a crise, tento buscar o que originou e o que pode resolver aquilo. Você tem um quintal muito grande na sua casa e quando chove você gosta muito, mas logo em seguida começam a nascer os matos. E de repente o seu quintal está tomado de mato, inseto, e você fica preocupado com aquilo. O que você tem que saber? Que choveu, que o mato cresceu, e o que você pode fazer para resolver? Mandar capinar. Ou você capina ou manda alguém capinar, não é? E depois que faz isso, não resolve? A crise na vida é assim também. Eu li uma história esses dias, eu gosto de falar isso quando eu faço palestra para casais, que a mulher estava andando na rua e quando ela foi atravessar a rua, de repente ela ouviu uma voz gritar assim, para! E ela parou assustada e o carro passou pertinho, quase que a atropelou. Ela pôs a mão no seu coração, disparada, assustada, olhou para um lado, para o outro, atravessou a rua. Quando ela chegou do outro lado, ela foi passar debaixo da marquise. Quando ela chegou, aí ouviu a voz de novo, para! Ela parou assustada, a marquise desabou, pá! Caiu, quebrou-se a centímetros de distância dela. Ela ficou assustada, ouviu a voz claramente e disse, quem está aí? Quem está falando comigo? Aí a voz disse, eu sou o seu anjo da guarda. E ela disse, seu anjo, onde você estava quando eu me casei, hein? Sabe, a crise é assim, nós temos que descobrir o que é a crise, de onde ela veio e o que eu posso fazer para corrigir aquela crise. Então a tempestade tem 3 eventos. O primeiro é esse. Passar para o segundo, meu tempo está acabando. O segundo é o clamor. O segundo evento da tempestade é o clamor, é a busca. É a dedicação em buscar em alguém que pode fazer alguma coisa. Porque nem todos sabem como ou onde encontrar a saída, a solução dos problemas. Porque tempestade existe, meu amigo. Nós temos tempestade em toda a área da nossa vida. Isso é inevitável. Mas nós temos que entender que há crise e que é o momento do clamor, onde eu busco a solução do meu problema. Quando você precisa de um remédio, você vai à farmácia, você vai comprar uma carne, você vai ao açougue. E quando você tem uma crise terrível, onde você vai? Sabe onde você vai? No joelho. O joelho é o melhor lugar para resolver crise. E nós ajoelhamos ali, no nosso quartinho, fechados, tranquilos. E nós conversamos com o nosso Deus e nós falamos para Ele como nós falamos com um psicólogo, como nós falamos para um amigo. Um dia eu fui dar um conselho a uma pessoa que estava vivendo uma crise familiar muito grande. E essa pessoa começou a conversar comigo e de repente eu percebi que ela estava mentindo muito para mim. E de repente ela terminou de falar e eu disse, olha, não tem como eu te ajudar. Sabe por quê? Porque você está mentindo. Se você colocar as palavras certas, falar a verdade, eu posso tentar te mostrar alguma saída para isso. Mas se você mentir, não há possibilidade. Você vai ao médico e diz que você está com um problema de rins, ele vai te dar um remédio para rins. Mas o seu problema é no coração. Você vai tomar remédio para os rins, sendo que seus rins estão bons, não vai cuidar do seu coração e vai morrer. Se você está com uma dor de cabeça terrível, você vai ao médico e descobre que o seu problema é no fígado. Você tem um problema no fígado, dá uma dor de cabeça e você toma uma injeção, ou no braço ou na nádega. Mas olha bem, você toma uma injeção na nádega para uma dor que está na cabeça, que originou-se no fígado. Então você vai para o clamor. Se você mentir para Deus, enganar Deus, não vai adiantar nada.
Você vai dizer a crise errada, não vai adiantar, porque a mentira não é boa para a nossa vida. Então o segundo evento da tempestade é o clamor. Meu tempo já está acabando, por incrível que pareça. Eu não quero passar de 15 minutos para não atrapalhar o seu tempo. Mas então a tempestade, primeiro a crise, segundo o clamor, e terceiro e último, então, vem a ordem de quem pode resolver a crise. Quem pode? Uma certa vez um amigo, um conhecido, estava desempregado, desesperado, e uma outra pessoa que morava próximo da casa dele trabalhava de motorista de uma autoridade importante no estado. E contou para ele, falou, olha, meu vizinho está desempregado e ele não sabe o que fazer mais, ele está desorientado, ele tem filhos. E essa autoridade chegou ao governador e falou, excelência, tem um amigo meu que está desempregado. Aí falou para ele assim, vai nessa empresa tal aqui. Aí ele disse, mas ele disse que já esteve lá, não tem vaga. Ele falou, vai e diga que eu mandei ele lá. E aquele homem então pegou aquele papelzinho e falou, olha, eu vim aqui porque o governador pediu para eu vir. Aí o rapaz, vem cá, arrumou uma vaga e deu um emprego para ele na hora. Antes não tinha vaga, ele esteve lá, não tinha vaga. Mas sabe o que aconteceu? Alguém determinou que ele fosse lá. Alguém ordenou que arrumasse aquela vaga para ele. Então, a hora da ordem de Deus, quando você e eu temos uma crise na tempestade, quando nós vamos para o clamor na tempestade e quando nós recebemos a resposta que aquele que pode ordena e manda resolver o nosso problema. Uma professora dava aula numa sala de meninos, adolescentes, e menino adolescente é uma bênção. Se você conversar com adolescente com inteligência, prestando atenção, você vai ver, eles são fantásticos. E a professora diz assim, ô fulano, vamos falar Pedrinho, que todo mundo fala Joãozinho. Ô Pedrinho, você é muito esperto, muito inteligente, me diz então qual é o tamanho de Deus? Ele olhou para ela e disse assim, Deus, professor, é tão pequeno que ele cabe dentro do meu coração. Mas ele também é tão grande que nem o universo todo pode contê-lo. Olha que respostinha bonita de uma criança, de um adolescente. Uma professora em uma outra sala de aula, aí um outro dia, uma outra sala de aula, um outro menino, e esse menino chamava Marquinho. A professora perguntou, quem pode me definir Deus aqui? Aí alguém falou, um outro alguém falou, cada um falou, mas esse Marquinho levantou a mãozinha e falou assim, Deus é açúcar. A professora ficou assustada, mas diz, açúcar, meu filho? Onde você aprendeu isso? Ele disse, mamãe, que minha mamãe, ela me explicou o seguinte, um dia ela foi fazer minha mamadeira e ela esqueceu de pôr açúcar. Ficou horrível. Quando colocou açúcar, eu tomei e me alimentei todo. É assim, é com Deus também. Quando eu aceito Deus, Ele me alimenta com sabor, com alegria. Então em Deus não falta nada. Ele é o açúcar que adoça a minha vida. Olha a criança responder isso. Então, se você está passando uma crise, está passando uma dificuldade terrível, lembra que a tempestade tem 3 eventos, 3 momentos. O primeiro é a crise, o segundo é o clamor e o terceiro é a ordem de quem pode para resolver. Para a gente encerrar, uma grande equipe estava viajando num barco e eles estavam apavorados porque começou uma tempestade terrível, o barco balançava, parecia que ia afundar. Aí olharam, tinha uma criança brincando calmamente lá no chãozinho. E alguém chegou e disse, garoto, você não está preocupado, você não está vendo que o barco está balançando, tem uma tempestade enorme, estamos a ponto de afundar. Você não está preocupado nem com medo? Ele disse, não. E a pessoa disse, por que não? Ele disse, o comandante do barco é o meu pai, fiquem tranquilos. Sabe quem é o comandante da sua tempestade? O seu pai. A tempestade que você está passando é nada diante do que ele pode fazer por você e por mim. A partir do momento que nós entregamos a nossa confiança nele, ele pode, ele faz, porque ele tem prazer. Porque Deus não enviou o seu filho para morrer aqui por você à toa. Está na tempestade? Faça o que for preciso. Está na crise? Descobre o que causou, o que é ela, o que fazer para resolver. Deus é contigo. Você não veio nessa terra por um acaso, você não nasceu de uma bactéria, de uma explosão cósmica e nem de herança de macaco. Não, você foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus através de Adão e de Eva, que depois perderam a comunhão com Deus, mas em Jesus Cristo foi resgatado. Hoje nós nascemos na comunhão com Deus, imagem e semelhança do Pai. Não se entregue, não se renda. O inimigo vai levantar, vai armar, mas a tempestade vai passar, porque quem pode dar ordem gosta de você, te ama e ele vai dar essa ordem. Essa tempestade vai aquietar, o mar vai aquietar, o vento vai aquietar, porque ele pode, ele tem poder sobre todas as coisas. Meu tempo encerrou. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo,
Eu peço a bênção do Senhor sobre essa pessoa que está me assistindo agora ou me ouvindo, que o poder e a graça bendita do Senhor sejam sobre eles, que eles sejam abençoados e que essa tempestade passe logo e que eles fiquem na bonança, na tua presença, porque eu os abençoo na autoridade, não minha, porque eu não tenho, mas na autoridade do nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Que a graça bendita seja sobre sua vida. Deus te abençoe.